Vou falar um pouquinho, pessoal, tanto do ponto de vista de aluno, quanto do ponto de vista de professor, sobre a experiência que a gente tem em relação às Olimpíadas. Eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência pessoal enquanto aluno, de como é que a Olimpíada, né, me direcionou para a área de exatas, como é que foi esse processo e por que isso é importante, né? Então, vamos voltar ao ano de 2005, um dia desse, né? 2005, a gente pensa que é um dia desse, mas né, 20 anos atrás. E aí, 2005 é um ano especial, que é o primeiro ano da OBMEP. Para mim era mais um dia normal na escola, e aí chega lá, tem uma provinha lá para a gente fazer. Então ali foi o primeiro momento em que eu tive um contato diferente com a matemática. A matemática para mim era mais uma disciplina. Tirava notas boas, assim como eu tirava em outras matérias, mas não tinha nenhuma paixão a mais por matemática. Eu gostava de estudar ali e estava tudo certo. Mas aí com a OBMEP, a gente teve contato ali com questões diferentes daquela que a gente via em sala de aula. Vocês imaginam, hoje, né, a gente já tem uma dificuldade na educação, né, no ensino da matemática, imagine 20 anos atrás. Então, e estou falando de escola pública e tudo mais, né? Então, muitas vezes era uma matemática assim, um pouco mecânica, um pouco artificial, aquela reprodução de conta, aquela decoreba. E quando eu vi aquela prova da OBMEP, eu vi que era alguma coisa diferente. Então, ela me influenciou para duas coisas, né? Para olhar para a matemática de uma forma diferente. E principalmente quando você via assim, várias questões que você não conseguia fazer e você se pergunta, pai, por que eu tiro 10 nas provas? E eu pego uma prova aqui que é do meu nível, da minha série, e eu não estou conseguindo fazer essas questões. Então também foi aquele choque de dizer assim, ó, tem coisa a mais para estudar, você deveria saber mais coisa. O professor não deu, mas corra atrás, vai estudar porque você está defasado, né? Então a OBMEP foi importante nesses dois sentidos. E aí na primeira edição eu fui premiado com menção honrosa e na segunda, isso foi na 7ª série, né? Na 2005. E na 8ª fui premiado com medalha de bronze. Também nem esperava, lá vai olhar na Lan House olhar o resultado, né? Procurando lá, enfim. Talvez muitos não sabem nem o que é Lan House, né? Para procurar lá. E o que é interessante da OBMEP, principalmente, você não vai só fazer a competição e acabou, né? Quando você é premiado, você tem várias coisas que você pode participar, né? Você tem um programa de iniciação científica. Quem é que já fez a OBMEP? Aí, ó, todo mundo já conhece bastante a OBMEP, né? Então você tem programa de iniciação científica, inclusive você recebe bolsa para isso. Você, por exemplo, na época eu participei de um simpósio que pegava alunos premiados do Brasil todo. Isso já foi depois do ensino médio, na verdade, né? Quando eu terminei o ensino médio. Pegava alunos premiados do Brasil todo e reunia, nesse caso foi lá na USP, em São Carlos. Então, assim, foi uma das... Não sei se foi a primeira vez, mas assim, uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade de realmente fazer uma viagem, assim, para outro estado, conhecer, né, colegas ali da matemática também, estar numa instituição como a USP, então, e lógico que eles bancavam tudo, né, então é muito bom participar dessas coisas. Inclusive, para quem é medalhista da OBMEP, não tem só bolsa de iniciação científica, né, tem bolsa de mestrado e doutorado. Então, as bolsas da OBMEP me acompanharam minha trajetória acadêmica inteira, né, eu tive bolsa de iniciação científica, tive bolsa de mestrado e tive bolsa de doutorado por conta de uma medalha lá no ensino fundamental. Depois eu viria ganhar outra medalha aqui no IFPB, que eu fui aluno aqui na época Cefet, né? Mais uma vez entregando a idade. Peguei a transição aí Cefet e IFPB. E aí fui medalhista de prata em 2010. E aí segui a carreira na matemática, né? Muito aí impulsionado pelas competições. Também fiz a Olimpíada Paraibana, que na época era pessoense, tive uma medalha de prata e 2 de ouro. E fiz mais alguma, não lembro mais. De matemática, eu acho que eu só fazia essas duas. Hoje em dia a gente bota umas 10 para os meninos fazer, né? Mas na nossa época nem tinha muito isso, né? Edinaldo não estava muito afim de... Chegava e disse, não, vamos escreve a gente aí para uma Olimpíada. Ele disse, rapaz, você já não faz a OBMEP, tá bom. Aí lá vai eu mesmo que ia atrás de inscrição de Olimpíada, sendo aluno, né? De fazer inscrição, de ir atrás de quem queria participar.
E hoje a gente já faz um trabalho completamente diferente, né? Depois a gente, né, vê essa necessidade, principalmente aqueles alunos que têm interesse, a gente dá um suporte maior. Então esse foi um resumo aí da minha trajetória, né, enquanto aluno. São muitos ganhos, né? Não preciso nem falar, né? O que você estudar, né, para ter nível de participar de competições e ser premiado, além do ganho direto, que são esses ganhos que eu falei, de bolsa, de programas que você participa, de viagens, de experiências que você tem, currículo, né, que vai ajudar em várias coisas. Tem o ganho indireto, né? Porque quando você faz uma competição dessa, você automaticamente está se preparando para um vestibular, você está se preparando para um concurso. Então, assim, é tanta experiência ali com prova, com estratégia de resolver questões, que isso me ajudou muito, por exemplo, quando eu fiz o concurso aqui do IFPB, quando eu fiz, enfim, seleções de mestrado e doutorado, você já tem um manejo ali com determinados tipos de questões e com estratégia de resolução de problemas que vai te ajudar para o resto da vida. E, inclusive, é uma motivação que a gente tem que dar para alunos, independente se eles vão para a área de exatas ou não, né? Essa capacidade de resolver problema vai ter em qualquer lugar. Sobre do ponto de vista de professor, né? Agora eu vou falar um pouquinho do Grupo Olímpico, né? Aqui no IFPB, a gente começou, acredito que ou final de 2020 ou foi início de 2021, né? Foi a época que eu vim para cá, eu estava num campus no interior, né, em Itaporanga, eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui tinha Tiago, não conhecia Tiago, que veio de Cajazeiras. E aí Tiago puxou uma lista lá no grupo dos professores interessados em montar um grupo olímpico, sei lá, alguma coisa assim. Aí o primeiro nome dele, aí eu fui lá e botei o meu, eu pensei que ia ter uns 10, foi só nós dois mesmo. Aí pronto, aí comecei a conversar com o Tiago e tal, a gente começou lá em 2021. A trabalhar com os alunos. E aí logo em seguida chega Diego, foi 2022, Diego? Final de 21, ainda 2021 chega Diego, que estava no campus Cabedelo, também trabalhava com a Olimpíada lá. E ano passado, o ano retrasado, de Jair e depois Pedro Júnior, né? Então a gente tem aqui, ó, hoje atualmente no IFPB, professor Lucas, professor Tiago, Diego, Dijaí e Pedro Júnior, que está aí trabalhando com a Olimpíada de Matemática. O Pedro Júnior, no caso, ele está à frente dos desafios acadêmicos lá do DIPED, né? Não está exatamente aqui com a gente no dia a dia do Grupo Olímpico de Matemática, né? Estamos nós 4. Então, para os alunos da licenciatura, qualquer coisa que vocês queiram tratar a respeito de Olimpíada, enfim, possibilidades, pode conversar aí com algum desses professores, que a gente vai estar aí disponível para orientar vocês, né? Então aqui são algumas competições que a gente participa, né? Aqui é o laser, a Olimpíada Paraibana de Matemática. É como o Lucas falou, a gente não só participa com os alunos fazendo a prova, mas a gente participa na organização da Olimpíada Paraibana de Matemática. Por exemplo, eu e Diego, a gente elabora questões, a gente corrige questões. Lógico que a gente não elabora e corrige questões de ensino médio para não ter conflito, né? Pegar um aluno da gente, eita, vou dar uma medalha de ouro para isso aqui, né? A gente só faz no nível que a gente não tem aqui no IFPB. Então a gente tem aqui, deixa eu voltar uma por uma, a Olimpíada de Matemática das Instituições Federais, uma competição também que a gente participa, né? Treina os alunos para participar dela. A Olimpíada Mandacaru, uma Olimpíada com tema regional, né? Bem forte aqui no Nordeste. A Olimpíada Canguru, a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteira. E aí mais um bocado, que a gente já participou e participa. Esse ano estamos participando da Liga Mate, Olimpíada Brasileira de Matemática, a Campinense, Torneio de Meninas na Matemática, Olimpíada, já falei, Brasileira de Matemática, OCZM, Cajazeirense, ainda tem a OBMEP, né? Acho que é a principal. Então veja que hoje a gente tem já um leque de possibilidades, né? Não tem só a OBMEP. E aí a gente, né, faz esse trabalho de fazer inscrição, né, tá orientando os alunos em relação a calendário, a regulamento, acompanhando, né, fiscalizando prova e dando essa possibilidade para os alunos ter contato com a matemática olímpica. Isso é muito importante, né, vocês que serão futuros professores de matemática, porque
muitas vezes o aluno ele não vai ter por ele aquele interesse, por isso que às vezes é até bom você chegar de surpresa, ó, hoje tem uma Olimpíada, né, igual a gente faz com o BMEP, né? Porque às vezes o aluno nem vai ter, talvez ele tenha até um certo preconceito, né, com a Olimpíada de Matemática, como se fosse uma coisa assim, inacessível, né, uma coisa muito difícil, uma coisa que não é, sei lá, questões muito técnicas, e na verdade, na grande maioria das vezes não é. Então, o aluno, quando ele tem esse contato aí pela primeira vez, não só, assim, tem dois cenários, né? Tem um aluno que ele vai, aquele slogan, né? Como é que é a palavra? Descobrindo talentos, né? Isso aí é o de menos, né? Tem a questão do talento ali, que um ou outro vai virar um grande matemático, vai, sei lá, fazer uma Olimpíada Internacional, tem. Mas tem esses outros ganhos que eu falei, né? Não necessariamente ele vai ser um professor de matemática, um pesquisador, mas a Olimpíada vai abrir a cabeça dele para outras oportunidades, né? Para outras coisas na carreira dele. Aí a gente tem algumas fotos, né, de encontros que a gente fez aqui com alunos do ensino médio. No caso, né, o projeto é voltado para os alunos do ensino médio. Aplicando aí algumas provas. Outra coisa que a gente faz é promover algumas atividades, né, fora de sala de aula, como essa daqui de jogos. A gente já fez algumas vezes, esse ano ainda não, né? O pessoal que chegou esse ano no IF ainda não teve essa experiência. Talvez a gente faça na Semana de Ciência e Tecnologia. Aqui no caso foi, como a gente foi contemplado aí com recurso de um edital do DIPED, a gente comprou vários jogos que têm conexão com matemática, né, raciocínio lógico, tomada de decisão, e a gente fez uma exposição no pátio para que toda a comunidade, né, do IFPB pudesse ali participar desses jogos, né? Especialmente aí alunos da licenciatura, né? Tem até alguns aí que estão participando, né? Médio e da licenciatura. Aí acredito que foi, não sei se foi da maratona ou foi algum encontro. E aqui eu quero destacar uma coisa, né? Aqui a gente tem alunos, ó, Igor e João, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Alunos da licenciatura em matemática. Então o que acontece? O Grupo Olímpico também é uma excelente oportunidade para que alunos da licenciatura participem como monitores, como tutores. Então, nesse ano, a gente contou aí com a ajuda de 2 voluntários, né? Que foi João e Igor. E isso daqui é muito importante para eles, por quê? Porque a gente dava a tarefa, por exemplo, deles conduzirem um encontro, de preparar uma aula. Inclusive, os que vão colaborar conosco esse ano estão presentes, né? O Yuri e o João Vitor. Ó, não estava nem sabendo, mas agora já vamos... Então, esse ano aí, ó, vamos ter... Vou sair na foto. O ano que vem a foto aqui vai estar aparecendo em você. Então é uma oportunidade de a gente integrar, né, já que a gente tem um curso de licenciatura em matemática aqui, e envolver alunos da licenciatura nesse projeto olímpico também. E aí, assim, era muito interessante ver os meninos, né, evoluindo. Vocês viram, eles chegaram assim meio acanhados e depois de um tempo eles conduzindo uma aula. E olha que você tem que se preparar, viu? Porque a Olimpíada é outro nível. Então não vai chegando lá achando que você vai enrolar o menino aqui do ensino médio que faz a Olimpíada de Matemática. Não se prepare direitinho não para resolver as questões, para você ver. Então os meninos chegaram e aí era muito interessante ver essa evolução deles, enquanto futuros docentes de matemática, né, resolvendo questões de Olimpíada, tirando dúvida lá do pessoal, conduzindo um encontro. A gente deixava às vezes um encontro, ele conduzia o encontro todo, né? E aí isso agrega muito na experiência profissional de um futuro professor de matemática e no currículo, né? Quando você vai, sei lá, submeter um currículo para uma escola, você já mostrar que tem experiência com um grupo olímpico. Hoje em dia as escolas particulares, todas praticamente, né, abraçam também essa questão das Olimpíadas, que para ele é interessante do ponto de vista do marketing, né? Tivemos tantos premiados, tantas medalhas de ouro na Canguru, tantas medalhas de ouro na UBMEP, então praticamente todas as escolas particulares fazem Olimpíadas, e se você é um professor que trabalha com um projeto de Olimpíada de Matemática, vai ser interessante para elas também ter um professor com essa habilidade no corpo docente, né? Aqui a gente teve um torta na cara, né? Um momento mais descontraído, e as perguntas, obviamente, né? Perguntas de matemática. Era para trazer um vídeo torta na cara de Tiago, né?
Aqui na época da pandemia, a gente fazendo segunda fase da UBMEP, então a gente acompanha os alunos também, né, no dia da segunda fase da UBMEP, geralmente é fora, aqui não é no IFPB. Pandemia aqui já tinha acabado, graças a Deus. Acho que é 2022 aqui, né, 23, sei lá. E aí, ó, tem um quadrozinho, tá faltando até a atualização do ano passado, né? Mas tem um quadrozinho aqui de premiados do IFPB, Campo João Pessoa. Então, ó, perceba aqui no total, né, de premiados, como aqui, ó, depois de 2019, houve um aumento aqui significativo, né? Isso aqui foi exatamente quando o grupo foi criado, né? O Grupo Olímpico de Matemática foi criado. E aí, se tinha alguns trabalhos aqui meio que informais, né, que também alguns professores faziam, mas aqui a gente formalizou esse projeto. E aí realmente a quantidade de premiados, não só na UBMEP, mas em outras competições, aqui a gente está trazendo só a UBMEP, né? Cresceu bastante, né? Aqui no último foi 36. Essa menção é o quê? Menção honrosa. Menção, a premiação de UBMEP é dividida em ouro, prata, bronze e menção honrosa. E aqui é o total, né? O total de premiações. No último ano eu não lembro. Tu lembra, Diego, quanto foi? Se passamos de 36? Não passou de 36, se não me engano foram 30 premiados. Mas teve uma medalha de ouro, né? Aí deu uma compensada, né? Inclusive aqui, ó, como eu estava falando para vocês, em 2010 eu fiz como aluno, né? Essa medalhinha de prata aqui. Então já está ali minha marquinha, né? Depois agora de professor. Aqui um gráficozinho, né? Também, né? Para mostrar aqui as premiações da UBMEP em termos de resultado, né? Então, pessoal, essa breve apresentação, né, do Grupo Olímpico, e aí eu vou falar um pouquinho assim dessa experiência que a gente tem, quais são as atividades desenvolvidas, e aí se vocês tiverem alguma pergunta também, fique à vontade, né? Então, hoje a gente fazia basicamente o seguinte, colhia os alunos interessados em participar de competições, né, juntava todo mundo num grupo de WhatsApp, né, basicamente era isso, e aí a gente fazia um Classroom para organizar os materiais didáticos, e os alunos tinham acesso a esse Classroom. E a gente tinha encontros semanais. Então a gente tinha ali, sei lá, por exemplo, toda terça ou toda sexta, encontros onde a gente ia resolver questões. Às vezes a gente fazia encontros temáticos. Esse encontro a gente vai trabalhar problemas de análise combinatória, tal. Sempre quando chegava perto de competições específicas, a gente fazia uma aula de revisão para aquela competição. Então, por exemplo, está faltando 2 semanas para o UBMEP, a gente vai fazer uma revisão para o UBMEP. Está faltando uma semana para canguru, vamos fazer um aulão para canguru. E funcionava basicamente assim os nossos encontros. Aí a gente tinha também esses encontros mais dinâmicos, né? A gente pegava um dia para fazer jogos, um dia para fazer uma atividade dessa de torta na cara e tal, porque aluno, ensino médio, você tem que deixar a coisa um pouco mais dinâmica. E não vou mentir, a gente tem muito problema com o interesse dos alunos. Hoje é muito difícil você captar a atenção dos alunos, né? São tantas distrações, então você manter o aluno motivado para estar estudando matemática é realmente muito difícil, né? Celular na mão, todo mundo, né? Então é bem complicado. Então, assim, a gente tenta deixar a coisa o mais dinâmica possível para que o aluno continue engajado com as competições, né? Nem sempre a gente consegue, né? Às vezes, né, tem uma certa dificuldade. Mas o que eu sempre falo, né, o meu ponto de vista é esse, né? Eu sempre tento pensar pelo lado do aluno que tem interesse. Eu digo, eu tenho que dar espaço, eu tenho que fazer um bom trabalho para aquele aluno que quer, ele ter a oportunidade de se desenvolver. Então eu não vou pensar, o aluno, a gente fez um encontro, deu pouca gente. Não, eu vou pensar naquele aluno que quer, naquele aluno que está vindo, que está participando, que tem um interesse. Porque eu me vejo também quando eu era aluno. Então, faltava muitas vezes um professor que me desse assim um incentivo. E hoje eu já estou do outro lado, né? Então eu tenho que me colocar no lugar do aluno e também dizer assim, olha, vou te dar uma orientação. E hoje é muito importante a orientação de professores, de quem já participou de competições, porque a gente está numa era que o excesso de informação atrapalha, né? Porque antes você não tinha materiais, hoje você tem material demais, você tem informação demais, você tem 300 canais de YouTube, você
tem 300 apostilas, um monte de site, o estudo pela OBMEP, pelo site da Canguru, então o aluno às vezes ele fica perdido, ele não tem um roteiro para seguir, então o papel do professor é justamente esse, né? Separar os materiais, dar uma trilha para o aluno seguir, né? Orientar, montar listas de exercício direcionadas para determinadas competições. Então é isso que a gente vem fazendo com o Grupo Olímpico de Matemática. Tem uma coisa que eu até não sei se tem foto aqui, que aí eu vou até fazer um convite para vocês. Acho que está em outro arquivo. Esse também é uma coisa que é bem difícil de trabalhar. Que, por exemplo, eu gosto muito do estilo de OBMEP, porque eu acho que é um estilo que é mais convidativo para o aluno, é um estilo de prova que é divertido você fazer, não é uma prova muito técnica, assim, com aquelas questões secas, né? Tem uma contextualização ali nos problemas, então tem esse tipo de prova, né? E tem outras provas não, que já são, por exemplo, a OBM, a própria Olimpíada Paraibana está meio que indo por esse caminho também, que são provas ali mais técnicas, né, do ponto de vista matemática, com assuntos mais, né? Às vezes vai cair questão de polinômios, uns temas assim mais específicos. Então, cada competição ela vai ter um tipo de questão, né? E aí é por isso que é importante a gente fazer esse trabalho direcionado. Canguru também já é uma linha mais parecida com o OBMEP, também tem questões bem legais. E aí a gente tem que trabalhar pensando em cada tipo de prova. Uma coisa que eu ia mostrar para vocês, né, já fazer o convite, aqui a gente tem mais algumas fotos aqui, né? Que é uma atividade... isso aqui foi no Olimpíada dos Institutos Federais, né? Essa de baixo. Só tem bandeira de IF aí. Sim, todo ano a gente faz também uma cerimônia de premiação, né? Junta todas as competições que o IF participou e faz uma cerimônia de premiação lá no auditório, né? No caso aí foi a que a gente fez no ano passado. E aí é bastante alunos premiados, né? A gente tem um Instagram também do Grupo Olímpico de Matemática. Sigam aí, ele está meio parado, né? Porque antes a gente tinha um aluno que só cuidava do Instagram, né? Agora a gente vai ter que voltar aí, mas tem um Instagram aí bem organizadinho, né? Também onde a gente divulga as datas e tal. Aí um pouquinho do que eu falei, né? A organização lá dos materiais, do Classroom. Isso aqui que eu ia falar. Todo ano o Grupo Olímpico de Matemática também organiza uma maratona. Que não é aquela maratona de 42 quilômetros, né? Não é meu forte. É uma maratona de matemática. Então isso aqui também é mais uma boa oportunidade para vocês participarem. E qual é a boa notícia? Vocês não vão participar ajudando, vocês vão participar, de fato, montando equipes para a maratona, não é? Então aqui a gente abre a possibilidade de alunos da licenciatura formarem equipes e alunos de ensino médio também. Inclusive pode competir um contra o outro, né? Não tem problema nenhum. Um grupo da licenciatura com um grupo do ensino médio. Não vai achando que é fácil, viu, ganhar dos meninos do ensino médio. E no final tem uma premiação de quanto, Diego? 500, é? 500 reais para o primeiro colocado, 300 para o segundo, 200 para o terceiro. Certo? Então, provavelmente vai acontecer... Qual é a data da SECT esse ano? Mês? Novembro? Outubro. Em outubro, provavelmente, se a gente for contemplado, né? Porque a gente tem que submeter antes a proposta, mas nos últimos 2 anos a gente conseguiu, a gente vai ter essa maratona. Então já pensem aí nas suas equipes. Geralmente a gente faz em trios, né? E aí os alunos da licenciatura podem participar competindo e podem participar também na organização da maratona de matemática. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ellen? Aí é só quando sair o edital, ainda não está disponível, né? Ainda vai demorar um pouquinho.
Primeiro a gente inscreve lá para o DIPED, depois sendo aprovado a gente lança o edital, mas não se preocupem que aí a gente vai divulgar bastante aí entre os grupos da licenciatura, né? Para os alunos, a gente faz essa divulgação para vocês se inscreverem. E tem que ser em trio, é? Nos últimos anos a gente fez em trio. Provavelmente vai seguir o mesmo formato. E aí o bacana é que, tipo, não é só uma prova de matemática. Tem uma parte de uma prova de matemática, mas tem várias outras atividades. Por exemplo, tem Quem quer ser um matemático, né? Que é tipo um show do milhão só com perguntas de matemática. Meu amigo, o negócio é tenso, viu? Certa resposta. E aí vai revezando o pessoal do trio. Escolha bem a sua equipe, viu? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, pessoal, é isso. Mais uma vez estamos à disposição. Caso vocês queiram qualquer informação aí sobre o Grupo Olímpico, eu, Diego, Tiago e Jair, estamos aí à disposição de vocês. Beleza? Muito obrigado.